Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa grande vitória do Flamengo sobre o Sport. O Flamengo, no atual momento, ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente precisa passar por alguns assuntos que não são tão legais quanto a vitória do Flamengo e essa liderança do campeonato. Para começar, o Flamengo acabou informando, que fez uma ressonância magnética no atleta Carrascal e que foi diagnosticado um edema ósseo. Cara, tu vê uma bobeira, né? Ali na passada, né? Uma bobeira, um lance, bobo, um edema ósseo, então, ali na costela. Já desejamos uma pronta recuperação ali do jogador e agora o Flamengo diz, tratamento ali no departamento médico e aí não tem nenhuma, oficial, tá? Não se estipula nenhum tempo ali, nenhum prazo para que ele retorne. Então, reforçando uma pronta recuperação ali ao jogador, infelizmente tem ali uma quebra, de um momento ali, de um ritmo que ele vinha muito bem, muito bom. Outro, a vitória do Flamengo, ela não pode esconder, muito pelo contrário, ela tem que ser mais uma vez ser vista e vai incluindo no dossiê essa falta tão repetitiva que a gente tem falado de critério, tá tão contaminado a arbitragem do futebol brasileiro. O Everton Araújo ontem foi expulso, pois, segundo o árbitro, ele pega ali a bola, mas com a permanência da perna há um choque perigoso e com isso cartão vermelho. Ok. Agora, tá cheio de lance no Campeonato Brasileiro envolvendo o Palmeiras e outros jogos envolvendo também o Flamengo e que não foram adotado o mesmo critério. E é este o ponto do debate. A vitória do Flamengo, esse não teve impacto no resultado. Só que a gente não pode esconder ou fingir que a gente não viu. Por exemplo, num lance como esse, cara, que recebe o cartão amarelo, aí na ocasião o segundo cartão amarelo, aí é expulso, como no outro lance. Esse do Botafogo passou despercebido, e aí você vê, é um jogo que é contra o Flamengo. Então, assim, essa injustiça cometida acaba prejudicando quem? O Flamengo num jogo como esse. Aí o cara fala lá, mas o Everton Araújo, ele acerta a bola, mas olha a altura, perfeito, e a altura nessa do jogo do Vasco? Olha a altura, solada no joelho, mais uma vez contra o Flamengo, o que é dado? Nada, o jogador não é expulso. E aí vem o favorecimento escancarado do Palmeiras. O Gustavo Gomes dá um carrinho, não é nem uma jogada que o jogador tá ali, disputa em pé, não. Carrinho, o carrinho pega primeiro na bola e em seguida vai com tudo. Pega em cheio a perna do jogador do Cruzeiro. O que acontece? Cartão amarelo. Se fosse expulso, era um jogador importante, que perde o próximo jogo por suspensão e que eventualmente você ficar com um jogador a menos num confronto desse direto pode implicar. Tá aí o benefício que o Palmeiras recebe. É esse benefício, disfarçado nesses jogos e é o benefício que, com ele é X, mas a mesma medida num outro não é. Então, a vitória do Flamengo, a conquista dos 3 pontos, ela não pode... não aconteceu nada. Não. O critério, e é isso que a gente tem debatido e é isso que a gente tem falado várias vezes. E dentro dessa falta de critério, existe, em aspas, essa coincidência, pois na verdade é o benefício velado ao Palmeiras. Velado não, pois é escancarado, na verdade é essa, da arbitragem. Quando é com o Palmeiras, é um outro peso. Se fosse quando é contra o Flamengo, aí já é uma outra... Até com adversários do Flamengo. O Botafogo não foi expulso, o jogador do Vasco não foi expulso. O único que é expulso direto, entre todos esses lances que eu mostrei pra vocês, adivinha quem foi? Justamente o do Flamengo. E deve ser expulso realmente, porque é uma jogada perigosa, tá bom? Um recado importante, galera, é que a gente entra no mês de novembro e começa o Black Friday na GoCase. A gente tem o nosso cupom Godoy, que já te dá descontos. Então, cara, você aproveita o nosso cupom que te dá descontos, mais o site da GoCase que tá com descontos. E aí lá no site você pode, por exemplo, conseguir, vai perder a oportunidade, irmão? Garrafinha como essa aqui, tem várias estampas, tem muitas estampas legais para você aproveitar no site da GoCase. Todos os produtos são licenciados e oficiais do Flamengo. Você tem a oportunidade de colocar o seu nome, além de colocar lá o escudo do Flamengo, enfim, você pode personalizar a sua garrafa, produto original da GoCase, agora com Black Friday e link, descrição do vídeo e no nosso comentário. Nosso cupom é Godoy. É só você colocar no seu carrinho que você já vai automaticamente ter esse desconto, beleza? Então aproveite tudo lá na GoCase. Falando da vitória do Flamengo, eu acho que... O que esse jogo passa mais? Mais aquele sentimento de falar, apreensão do... Cara, tem que fazer o gol. Cadê o gol?
Você domina o adversário, você cria oportunidades claras, o jogo não é difícil, mas o time, sem Arrascaeta e sem Pedro, falta o faro de gol. E aí vira uma apreensão, pois vai passando os minutos, vai para o intervalo no 0 a 0 e aquela apreensão toda. Pois o time do Flamengo foi extremamente dominante, o Flamengo com muitos jogadores dentro da área, o Flamengo criando N oportunidades. O que eu gostei até, o Flamengo finalizando bastante de fora da área. Foi, até nesse mapa que eu mostro para vocês, mostra a frequência, né, de finalizações de fora da área. O De La Cruz, por exemplo, que na minha opinião é um dos jogadores que foi muito bem, destaques individuais, finalizando de fora da área, quase marca um golaço, o goleiro fez uma grandíssima defesa. O Royal, que teve muita participação pelo lado direito, né? E o Royal me parecia que fisicamente estava muito bem, estava muito à vontade para avançar, avançar ali pelo setor, pelo lado direito, ele que era esse ponta pelo lado direito, se assim a gente pode dizer, né? Foi lá atuando bastante por aquele setor, pois o Flamengo, praticamente é um jogo que o Flamengo fica com a bola o tempo inteiro, então a formação do Flamengo acaba se tornando essa, né? Os dois zagueiros com o Ayrton Lucas, o Saul com o De La Cruz fez um grandíssimo jogo, e esses 5 mais à frente. O Lino aberto pelo lado esquerdo, o Lino também, na minha opinião, fez um muito bom jogo, com mais por dentro o Bruno Henrique, Plata e o Carrascal, e pelo lado direito o Royal. E aí o Royal, né? Tinha bastante aí esse setor pelo lado, às vezes até com bastante liberdade, chegando bastante, e era um jogo do Flamengo, mas era aquilo. Perdeu oportunidade. O Bruno, por exemplo, o Lino perde uma oportunidade, né, numa boa jogada que ele faz individual, o Bruno perde uma oportunidade como essa, cara. E aí que tá. E aí passa pelo Bruno no segundo tempo. O Bruno, tecnicamente, a gente já tem visto, né, cara? Infelizmente, é muito longe do ideal. Agora, se o Bruno consegue uma versão goleadora, e ele é um jogador que tem muitos gols na carreira, até se ele consegue, nesses jogos, ser um jogador apenas para ter um índice maior de gol marcado, já ajudaria muito. Mesmo com os erros, mesmo com as falhas, mesmo tecnicamente não sendo aquele Bruno, mas se ele consegue ser esse finalizador ali e tal, para conseguir fazer o gol, o rebote, quem tá lá, o Bruno, já ajuda muito, pois os jogadores que começam, esses jogadores quando não tem Arrascaeta, não tem Pedro, não tem característica de um time goleador. Então se o Bruno consegue, já ajudaria demais, mesmo ele não querendo ser esse jogador, o 9 mesmo, com problemas técnicos, mas já ajudaria um absurdo pro Flamengo. O Flamengo abre o placar, uma muito boa jogada do Samuel Lino, que na minha opinião, e é muito importante pro Samuel Lino voltar a jogar bem, voltar a conseguir participar em gols, ele consegue fazer essa jogada, bonita jogada, a jogada tá na medida, deixa o Bruno na cara do gol, aí sim o Bruno acaba marcando, né, não desperdiçando como ele fez no primeiro tempo, abrindo o placar, e o próprio Bruno ali, né, consegue aproveitar o rebote, importante, o 2 a 0. O Arrascaeta, que havia entrado no segundo tempo, marca um golaço, hein, cara? Que golaço de falta do Arrascaeta, né? Que cobrança do Arrascaeta, belíssimo gol do uruguaio, 3 a 0, fechando aí esse tal desse portal, né? Fechando esse portal e dando números finais à partida. É uma vitória tão importante pela conquista dos 3 pontos e tal, que deu até para rodar um pessoal, o João entrar, o mais importante do João entrar, o Léo Pereira não precisava fazer 90 minutos, tá com uma frequência muito alta, entrou o Everton Araújo, né, tanto que acabou sendo expulso, e entrou também ali o Juninho, e ali você tenta, né, cara, dar mais ritmo a essa galera, e jogadores importantes que fizeram um jogo, né, o De La Cruz consegue fazer um jogo, o Samuel Lino, que eventualmente pode ser, talvez nem na decisão, aí a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cerca de um mês, mas se esses jogadores conseguirem dar uma resposta imediata e conseguir agregar algo para os próximos jogos, até pensando em Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é muito, mas muito importante. A lesão, por exemplo, do Carrascal, esse tempo afastado, certamente implicará numa frequência maior do Samuel Lino, que o Carrascal estava atuando pelo lado esquerdo, Samuel Lino então volta para atuar pelo lado esquerdo digamos, com essa, em aspas, titularidade. A importância. Então, conquista os pontos para que esses jogadores consigam, hoje ainda é uma especulação, mas que eles consigam, quem sabe, reagir na temporada e ter uma frequência maior e conseguir ajudar, sem dúvida nenhuma. Então o resultado é muito importante, teve ali o momento, quem vai marcar o gol, porque o time é alérgico a gol, mas depois que saiu o primeiro gol, aí abriu a porteira e encaminhou essa grande vitória do Flamengo. Então o Flamengo segue aí como o líder do Campeonato Brasileiro, resta aguardar o decorrer da rodada, agora ficar de olho novamente a arbitragem. Reforço, a vitória do Flamengo não pode esconder a falta nítida, nítido, de critério da arbitragem do futebol brasileiro, onde nessa falta de critério, se você acaba fuçando ali o que está acontecendo, quando é o Palmeiras acaba sendo uma exceção dentro dessa falta de critério. Aí
fica complicado, né? Um grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo aí, um grande finalzinho aí de domingo a todos, final de semana, um abração, fui!